Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 8 de dezembro de 2025, nosso devocional diário está em Apocalipse, capítulo de número 6. Estamos chegando ao final do ano e estamos lendo esse livro maravilhoso de Apocalipse. Continue acompanhando a leitura, leia na sua Bíblia, pergunte, compartilhe, veja o que a palavra de Deus tem para dizer para cada um de nós. Vemos agora os 7 selos sendo abertos. Vamos lembrar que o livro não tinha ninguém que podia abri-lo, mas apareceu o cordeiro que foi morto, o leão da tribo de Judá. Ele é digno de abrir os selos e ele começa a abrir. Primeiro nós vamos ver que sempre tem algo dizendo vem e vê. E aí João, ele vai ver um cavalo branco e esse cavaleiro que estava sobre ele tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Vejamos que de cara os selos vão revelar os 4 famosos cavaleiros do Apocalipse. E agora o primeiro cavalo é um cavalo branco e está sobre ele um cavaleiro e ele tinha um arco. Na minha concepção, esse cavaleiro branco é justamente a pregação do evangelho, é levar a palavra. Ele sai vitorioso para vencer e assim que é aberto o selo, é o momento em que Jesus conquistou a vitória e ele envia a sua igreja para pregar o evangelho a toda criatura, sai vitorioso, sai para vencer. Mas com a pregação do evangelho vai vir todos os outros cavalos, todos os outros selos que justamente vão vir sequentemente. Vem o cavalo vermelho no versículo número 4, foi dado a ele que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. É o cavalo da guerra, justamente. Veja que esses cavalos, esses cavaleiros, eles não têm força em si mesmo. Foi-lhe dado um poder, foi-lhe dado alguma coisa. É Deus quem concede algum poder a qualquer coisa. E aqui nós vemos a guerra que acontece ao longo de toda a história. Depois vem no versículo 5 falando sobre o cavalo preto, e esse cavaleiro que estava sobre ele tinha uma balança na mão. E aí João ouve algo, uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o vinho e o azeite. Veja que esse cavaleiro aqui está simbolizando toda a desigualdade social que há no mundo. A medida de trigo por um dinheiro é algo absurdo de se pensar já naquela época. Era muita coisa, muito dinheiro para se comprar apenas trigo, e ali os pobres com certeza não conseguiriam comprar. A mesma coisa a questão da cevada, que não era nenhum alimento, mas estava extremamente caro. É o que nós já vemos hoje, as inflações, as coisas que atrapalham a nossa vida, é uma maneira de mostrar para nós que o fim está se aproximando. E esse pedindo não danifiqueis o azeite e o vinho, é justamente mostrando azeite e vinho não era qualquer um que podia ter, era algo que somente os ricos podiam ali estar comprando naquela época, e João está simbolizando isso aqui nessa visão que ele está tendo desse terceiro cavaleiro. O quarto cavalo, nós vamos ver que é um cavalo amarelo e diz que ele é dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Vemos aqui toda a questão das pestes, epidemias, pandemias, uma das quais nós fomos vítimas há pouco tempo, e aqui isso tudo está acontecendo. Veja que essas visões dos selos vão mostrando para nós que os momentos de tribulação, eles estão cada dia mais se afunilando, cada dia mais se intensificando, e quando chegar o momento que estejam todos juntos, podemos ter certeza que o fim está muito próximo. Depois ele abre o 5º selo no versículo de número 9, e João tem uma visão debaixo do altar das almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho dos que eles deram. E aí nós vamos ver eles clamando: até quando? E no versículo 11 eles recebem a resposta: foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Veja que há um número pré-determinado daqueles que serão salvos, daqueles que serão martirizados, e essas pessoas que estão ali clamando debaixo do altar, as almas dos salvos que já estão ali diante do trono do Senhor, eles estão clamando, estão pedindo justiça, e fala: calma, espere, chegará o tempo em que aqueles que ainda hão de ser salvos salvarão, muitos serão mortos, martirizados, assim como vocês foram, e aí o fim então virá. O 6º selo nos é revelado no versículo de número 12, e nesse 6º selo nós vamos ver aquela visão de que Jesus, quando ele dá o sermão escatológico ali em Mateus capítulo 24, falando da sua volta, fala do tremor de terra, o sol negro como saco de silício, a lua como sangue, as estrelas caindo do céu, o firmamento, o cosmo, a galáxia é agora afetada neste momento.
e nós vamos ver aqui o desespero das pessoas. Versículo 15 diz para nós que os reis da terra, grandes, ricos, tribunos, poderosos, todos servos, todo livre, esconder nas cavernas, rochas da montanha, e eles diziam aos montes rochedos: caiam sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Nós estamos vendo aqui a ira do Cordeiro sendo derramada, a ira de Deus sendo derramada. E o versículo 17 termina dizendo: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ninguém, todos morrem, é o fim. Aqui nós vemos os selos sendo abertos, e é uma das coisas maravilhosas que nós vemos no livro de Apocalipse é João mostrando a mesma história entre a vinda, a volta de Cristo e o juízo final, onde todos morrerão. Mas a cada vez que ele vai contar essa história, ele vai aumentando um ponto. Nós vamos ver 7 selos, vamos ver 7 trombetas, vamos ver 7 taças, vamos ver vários 7, e 7 vezes João vai contar essa história. Para quê? Para que fique bem aprofundada em nossa mente, para que nós entendamos. O fim vem, mas nos lembremos, nos capítulos 4, no capítulo 5 de Apocalipse, ele já mostrou quem está no controle de todas as coisas, quem está no trono é Deus Todo-Poderoso e o seu Filho Jesus Cristo, representado no Cordeiro que foi morto e reviveu. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Não deixe de estar compartilhando, e a paz do Senhor